Glória a Deus. Se desejar, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Eu quero ler a palavra nesse mesmo clima. O evangelho escrito pelo irmão Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Eu estarei lendo numa Bíblia denominada NVT, Nova Versão Transformadora. Você poderá acompanhar na sua Bíblia de papel, no seu smartphone. Você pode acompanhar no seu iPad, pode acompanhar também no seu computador se estiver em casa. Ou então aqui na projeção. Marcos 4, 35 a 41, na Bíblia Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Por favor, pode se assentar? Senhor de tudo é o tema da mensagem desta noite, onde a gente vai fazer a devida reflexão. Ontem nós escutamos um tema bem sugestivo, intitulado Homem de Dores, onde nós refletimos sobre a humanidade de Jesus e o que isso tem a ver com a gente. E a Bíblia fala que Jesus, tal como foi homem, ele também se apresentou plenamente Deus. E o que é que essa informação tem a ver comigo, pastor? Tem a ver com o nosso dia a dia. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta foi a pergunta que os discípulos fizeram entre si quando viram Jesus acalmar a tempestade. Parece que eles não tinham a menor noção de quem estavam seguindo. Já acompanhavam a Jesus há um bom tempo, mas no meio de uma ação extraordinária, eles perguntam uns aos outros: quem é este que até a natureza lhe é sujeita? Como eu disse agora há pouco, parece que eles não tinham a menor noção de quem estavam seguindo. Talvez imaginassem que Cristo fosse um ser humano excepcional e diferenciado, alguém com QI elevadíssimo. Não há sombra de dúvidas que as pessoas que seguiam o mestre o admiravam. Mas quando eles perguntam entre si: quem é este? A impressão que a gente tem pela palavra é que aqueles irmãos eles não tinham a compreensão exata da natureza e do poder de Jesus. Eles desconheciam quem de fato era aquele homem que andava com eles. Com o passar do tempo, vendo e ouvindo a Jesus, os discípulos perceberam que ele não se tratava de uma pessoa comum, de um simples homem. Eles descobriram que Jesus, além de homem, é Deus e possui o mesmo poder do Pai. Jesus
não é exatamente o Pai. Mas a Bíblia nos diz que ele tem o mesmo poder e a mesma autoridade que o Pai possui. De modo que ele e o Pai se consideram apenas um. De modo que Jesus é apresentado também como o próprio Deus. Os apóstolos, os evangelistas e as pessoas que rodeavam o Filho de Deus chegaram a essa conclusão porque o viram curar enfermos, libertar endemoniados, ressuscitar mortos, multiplicar pães, andar por sobre as águas, e principalmente chegaram a essa conclusão porque o viram ressuscitar após 3 dias sepultados. Após 3 dias na sepultura, Jesus deu uma prova cabal que é Deus, porque ele ressurgiu dentre os mortos. Jesus fez coisas que somente Deus é capaz de fazer. Eu e vocês, momento ou outro, experimentamos obras extraordinárias da parte de Deus. Mas vocês percebem que os milagres, eles não acontecem a todo momento na nossa vida? Que no nosso caso os milagres são esporádicos. Eu já presenciei pessoas doentes orando e após a oração serem completamente curadas. Eu já tive essa experiência. Mas também já tive a mesma experiência de pessoas doentes, depois de orarem, continuarem doentes. Os milagres, no nosso caso, não acontecem a todo instante, porque eu e você somos humanos. No caso de Jesus, todas as vezes que ele determinava o milagre acontecia. Coisa que somente Deus tem autoridade para fazer. Para nós termos uma ideia, a própria palavra Cristo atribuída a Jesus é um sinal de que ele é Deus. O nome Jesus era um nome muito comum naquele tempo. Havia muitos Jesus. Como hoje tem muitos Josés, tem muitos Paulos, tem muitos Antônios. Naquela época tinha muitos Jesus. Mas o nome Cristo foi atribuído unicamente a este, cujos ventos e os mares lhes obedeciam. Porque Jesus era o seu nome humano, que o identificava como alguém de carne e osso. Mas o nome Cristo era uma identidade divina. Ele veio como Jesus, humano, mas ele veio como Cristo, divino. Jesus Cristo é plenamente Deus e sempre foi. Ele não veio à terra somente como homem, como muitos imaginam. Pastor Jair pregou com muita propriedade ontem que Jesus ele veio em carne e osso. Me lembro que nas suas palavras ele dizia: Jesus teve cabelo, Jesus teve pele, Jesus teve osso. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele não abriu mão da sua divindade, ele esteve entre nós como Deus. E o texto de Marcos capítulo 4 é mais um indício dessa verdade. Porque nessa ocasião Jesus acalma a tempestade. E essa ação divina do mestre nos apresenta algumas lições espirituais, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês, porque o nosso desafio nesta série não é só entender o que a teologia fala sobre Jesus, conquanto a teologia tenha a sua importância, conquanto estudar a cristologia tenha seu valor, mas nosso desafio aqui é aplicar essas verdades na nossa vida. A Bíblia fala claramente que Jesus é Deus, mas o que isso tem a ver comigo?
E essa história aqui de Marcos 4, onde Jesus acalma a tempestade, tem muitas lições. E eu quero expor duas, porque eu tenho um tempo a cumprir, eu sou obediente ao tempo. E a primeira delas vai aparecer na tela, por favor, eu vou ler e vocês vão repetir. E quando forem repetir, se puderem repetir em voz alta, porque o pessoal de casa não pode ser ouvido, vocês podem. Tá bom? A primeira lição espiritual que a gente aprende sobre a mensagem de hoje é a seguinte: Jesus é Senhor do nosso destino. Jesus é o Senhor do nosso destino. Irmãos, o ápice da história de Marcos, capítulo 4, é quando Jesus ele levanta as mãos e manda a tempestade se acalmar. Talvez seja a parte mais entusiasta dessa narrativa bíblica. Contudo, eu quero chamar a atenção de vocês, não necessariamente para esse milagre realizado pelo Filho de Deus. Eu quero falar sobre os entornos deste milagre, sobre os detalhes que o envolvem. Os irmãos já me ouviram falar dezenas de vezes que Deus costuma nos falar de maneira profunda através dos detalhes. E essa história tem detalhes curiosos. E um dos detalhes está no versículo 35 de Marcos 4, onde a Bíblia diz que Jesus Cristo está ensinando a multidão. Ele passa o dia proferindo parábolas, falando de coisas espirituais. As pessoas estão maravilhadas com aquilo que ouviam da parte do Salvador. Mas no final da tarde, Jesus resolve tirar os seus discípulos daquele ambiente. Jesus diz assim, está no versículo 35: vamos para o outro lado do mar. Eles estavam à beira da praia, Jesus pregando ali na orla marítima. Mas no final da tarde, Jesus diz para os seus discípulos: entremos no barco e vamos velejar até o outro lado da praia, até o outro lado do mar. Por alguma razão, irmãos, por alguma razão, aqueles homens que acompanhavam o mestre o ouvem dizer que ali não era mais o lugar deles. Eles passaram o dia à beira da praia, mas Jesus nesse momento está dizendo que ali não era lugar para eles ficarem mais. Olhando para o texto assim de maneira humana, como a gente costuma olhar, primeiramente, não faz muito sentido uma viagem no início da noite. Por que Jesus resolve viajar no meio da noite com seus discípulos? Não faz muito sentido. Até porque viagens noturnas, sobretudo de barco, eram perigosas. Se até o Titanic sofreu um acidente no meio do mar, imagine um barquinho que os discípulos iriam velejar. Muito pior era o risco quando se tratava do horário noturno. Mas Jesus diz: passemos para o outro lado. Como Deus, Jesus sabia que a melhor coisa a se fazer era mudar de lugar. Irmão, Jesus sabe o que se passa no coração dos homens. E Ele tem uma capacidade que eu e você não temos, a tal da onisciência. Jesus conhece todas as coisas. Essa ideia de passado, presente e futuro são coisas terrenas, são coisas humanas. Para Jesus, todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Sua natureza lhe permite explorar outra dimensão que eu e você não fazemos a menor ideia de como seja. Jesus conhece o que vai acontecer no dia de amanhã. Os discípulos estavam confortáveis. Eles não estavam sendo criticados na beira da praia. Em outras ocasiões, eles sofreram hostilidades das pessoas que ouviam Jesus. Eles
foram ameaçados em outros momentos, mas naquela praia estava tudo tranquilo. E Jesus diz: olha, não é momento da gente ficar aqui mais. Nós precisamos ir para outro lugar. Jesus sabia o que se passava no coração dos seus pupilos e sabia exatamente o que iria acontecer se os seus discípulos permanecessem naquela região. Os discípulos, quando escutam Jesus dizer: olha, vamos para outro lugar, eles resolvem obedecer à voz de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Segura essa. A nossa vida é cheia de dilemas. Você vai concordar comigo que a gente precisa tomar muitas decisões diariamente. Como seria bom, eu falo isso como ser humano, pecador ilimitado, que tudo na vida que a gente fosse tomar uma decisão, a gente ouvisse Deus dizendo qual era o melhor caminho a trilhar. Como seria bom? Porque alguns dilemas nos deixam inseguros. Não temos garantia se estamos tomando a decisão correta. Mas os discípulos escutaram Jesus dizendo: vamos para o outro lado. Sabe o que a gente está aprendendo? Que ouvir a voz de Jesus sempre será a melhor escolha. Quando estivermos diante de dilemas, precisamos discernir o que Deus está nos falando. A palavra de Deus contém princípios. Quando eu preciso tomar as decisões diárias, eu preciso atentar para os princípios das Escrituras. Se nós tomarmos as decisões baseados nesses princípios, nós teremos a certeza de que Jesus Cristo estará conosco. Se vocês olham para o texto do versículo 35, Jesus diz assim: vamos para o outro lado da praia. Os discípulos acompanham Jesus para o outro lado. Era mais seguro ficar na beira da praia missionária. Era mais seguro ficar na beira da praia, Noelma. Mas os discípulos pensam da seguinte maneira: na beira da praia não vai ter mais a presença de Jesus. Eu prefiro, Alexandre, navegar no mar perigoso com Jesus no meu barco do que ficar numa sensação falsa de segurança na praia, na areia. Porque não existe garantia maior do que a companhia de Jesus. Todas as vezes que formos tomar as decisões da vida, precisamos atentar: qual a decisão vai me aproximar de Jesus? Qual é a decisão que vai deixar Jesus perto de mim? Às vezes temos que escolher entre duas oportunidades de trabalho. E como nós somos, via de regra, pobres, estou falando de mim, né? Da maioria dos que me assistem. Somos, via de regra, guiados pelo retorno financeiro, pela compensação monetária. Temos duas oportunidades de trabalho. Qual delas eu tenho que abraçar? A gente olha para a gasolina, Paulo, e já pensa: puxa vida, eu acho que o de Deus é aquele que me oferece um salário maior. Porque, Claudemir, eu vou lá no açaí atacadista e o feijão aumenta toda semana. Parece que a inflação me faz pensar que o melhor caminho é o caminho do retorno financeiro. Meus irmãos, nós não temos que ser guiados pelas recompensas humanas. Os discípulos poderiam ficar na praia, era mais seguro do ponto de vista humano, mas eles resolvem velejar no mar perigoso, ao lado de Jesus. A melhor oportunidade de trabalho não é aquela onde te oferece melhor remuneração. A melhor oportunidade de trabalho é aquela que lhe permite estar mais próximo de Deus, mesmo que você tenha perdas. Qual dessas oportunidades você vai ter mais oportunidade de servir a Deus? Você vai ter mais tempo de servir a Deus na igreja, nos pequenos grupos, ler a Bíblia, orar. Você vai ter um ambiente de mais santidade. Qual dessas oportunidades? Isso se aplica também aos solteiros, nos quesitos relacionais. Na escolha de alguém para amar, isso precisa ser considerado.
Isso precisa ser considerado também na mudança de casa. Quando formos mudar de casa, temos que pensar nesse aspecto também. Qual é a casa que eu vou estar mais perto de Jesus? Os discípulos ouviram Jesus dizendo: vamos para o outro lugar. Sabe o que eles estão dizendo para a gente? Que Jesus, Ele é Senhor do nosso destino. Temos que confiar o nosso destino a Ele. Seguir a vontade de Deus é muito importante, porque se assim procedermos, Ele nos acompanhará. A presença do Filho de Deus permaneceu na vida daqueles que ouviram a sua voz. E o texto aí, no versículo 36 e diante, diz assim, que Jesus subiu no barquinho com seus discípulos e começou a navegar para o outro lado. Algumas pessoas entenderam que o melhor lugar era estar próximo de Jesus, mas eles não conseguiram entrar no barco que Jesus entrou. E a Bíblia diz que outros barquinhos foram utilizados para seguir o Mestre. Tinha gente que pensava o seguinte: olha, não tem lugar no barco, mas eu vou arranjar um barco. Sabe aquela história, irmã Fátima? Quem não quer, inventa desculpa. Quem quer, faz. Talvez alguns ali, irmã Rita, poderiam pensar: olha, eu até queria ir, mas não tinha lugar para mim no barco. Viu, Thelma? Não tinha lugar para mim no barco. Como não tem lugar no barco, eu não tenho culpa. Eu queria ir, Rosana. Meu irmão, quando se entende o quanto é valiosa a presença de Jesus e não tem lugar no barco, a gente arranja um barco. A gente dá um jeito. Eu até imagino que teve gente ali que entrou no barco de desconhecido. Prazer, meu amigo, esse barco é seu, você me dá uma carona, porque eu não posso ficar longe de Jesus. Jesus não é uma pessoa comum, Ele é Deus, e eu não posso ficar distante dEle. Entenda isso. Jesus precisa ser Senhor do seu destino, Senhor da sua vida. Ele tem o melhor trabalho para você. Ele tem o melhor namorado, melhor namorada. Ele tem a melhor casa. Ele tem a melhor vida para você. Mas eu quero explorar uma segunda lição espiritual com vocês, irmãos. Vai aparecer, eu queria que vocês, por favor, lessem. Depois que eu fizer a leitura, por gentileza. Jesus é o Senhor das coisas que acontecem conosco. Os discípulos, eles viajam de barco com Jesus porque escutam a sua voz. Mas veja que ironia do destino. Que todo navegante noturno temia, aconteceu. Eles ouvem a voz de Jesus, entram no barco. O barquinho vai para o meio do mar. Antes de chegar do outro lado, onde Jesus objetivava, surge uma tempestade. Eu fico imaginando a cabeça, como estava a cabeça de quem ouviu o conselho do mestre. Imagina alguém assim refletindo: caramba, bem que alguém me disse que na beira da praia era mais seguro. Se eu soubesse que ia chover, eu ficava lá na praia, porque lá pelo menos não tinha risco de me afogar. Jesus diz: olha, vamos para o outro lado. E eu vim, e olha o que está acontecendo. O meu barco está balançando. O meu barco está prestes a despedaçar. O vento está soprando. Irmãos, a tempestade é muito mais perigosa para quem está no alto mar do que para quem está na beira da praia. Apesar dos discípulos estarem correndo perigo, irmãos, porque eles estavam ali com risco de morte, lembremos, os que ficaram na terra seca não teriam o privilégio de ver Jesus realizando um milagre. Meu irmão, isso é forte, isso é de Deus. Quem fica na beira da praia por causa de segurança não experimenta o milagre de Deus. O milagre de Deus, Cristina, é para quem está passando pela tempestade. Ouviu, Patrícia? O milagre de Deus não é para quem está lá na beira da praia de chinelão e de bermuda.
O milagre de Deus é para quem se arrisca com Jesus e vai para o meio do mar. Quem ficou na praia não viu Jesus acalmando a tempestade. Você já parou para pensar que os momentos difíceis que você passa na vida podem ser oportunidades de Deus manifestar o seu poder para você ver? Às vezes a gente reclama, né? Porque eu, Senhor? Essas coisas podiam acontecer com o Alex, lá em Cuba. Por que acontece comigo aqui no Brasil? Essas coisas podiam acontecer lá no trabalho da Claudinha. Por que acontece no meu trabalho? Por quê? Se Deus está permitindo a tempestade, fique atento. Se você ouviu a voz de Deus e está passando pela tempestade, meu irmão, fique atento, porque a qualquer momento Deus vai realizar algo extraordinário e você vai ter uma experiência ímpar com Deus. Afinal de contas, irmão, Jesus é Senhor das circunstâncias. Ele é Senhor das coisas que acontecem com a gente, nada foge do seu controle. Portanto, ao invés de reclamarmos, meu Deus, como a reclamação é tóxica. A murmuração é tóxica para quem murmura e para quem ouve a murmuração. Cuidado com sua boca, meu irmão, cuidado com os seus sentimentos. Não se torne uma pessoa amarga por causa das tempestades. Veja isso como uma oportunidade de ver os milagres de Deus. Ao invés de reclamarmos quando coisas ruins acontecerem, é necessário imaginar que eles são oportunidades de vermos o extraordinário da parte do Senhor. Se não estivermos enfrentando determinada ventania, jamais veríamos Jesus acalmando a tempestade. Ouça isso, irmão. Se quiser depois põe no status do seu WhatsApp depois. No caos, Jesus se revelará como o Senhor de tudo. Sabe quando a vida está um caos, irmã Diaconisa Silvia? Sabe quando tudo está desabando? É nessas horas que Jesus costuma revelar que é Senhor de todas as coisas. E durante a tempestade, assim, parece assim, algo trágico e cômico ao mesmo tempo. Porque os discípulos estavam preocupados em morrer. E ali, tentando segurar a vela, tirando a água do barco, eles procuram, cadê Jesus? Irmão, Jesus estava dormindo na popa do barco. Com todo respeito ao nosso mestre, mas parece uma piada. Quem consegue dormir no meio da tempestade? Alguma vez você já perdeu noite de sono por causa de uma tempestade que veio sobre a sua vida? Alguma vez você perdeu noite de sono por causa de um filho? Alguma vez perdeu noite de sono por causa de um laudo médico? Essa agora vai ter muita gente aqui que vai se identificar. Alguma vez você já perdeu noite de sono por causa de boleto bancário? Por causa de conta? Ninguém, né? Ninguém. Quantas vezes a tempestade nos tira o sono, Juliana? Quantas vezes? Jesus está dormindo, mas o sossego do mestre revela que nada o surpreende. Ele já sabia que aquilo aconteceria, ele é soberano e tudo está em suas mãos. Jesus, quando acalma a tempestade, ele olha para os seus discípulos e pergunta: onde está a fé de vocês? Eles caminhavam com o mestre, mas não estavam amadurecendo. Ali não era a primeira situação complicada que os discípulos estavam tendo que enfrentar. Em outros momentos, Jesus já tinha resolvido problemas. Irmãos, quando Jesus resolve o problema da gente, não é para a gente ficar mal acostumado, Lohane. Quando Jesus resolve o problema da gente, irmã Ana, Ele resolve para a gente amadurecer. A impressão que eu tenho é que às vezes a gente fica mal acostumado. Jesus quer que a gente amadureça, e Jesus olha para os discípulos: espera aí, vocês não amadureceram ainda, cadê a fé de vocês? Eu passei o dia inteiro pregando lá na beira da praia, eu falei parábolas, vocês ouviram o Espírito Santo através de mim e não amadureceram. Ainda me perguntam se eu não me importo com vocês. Meus irmãos, a cada culto, a cada encontro com Deus, a gente tem que amadurecer.
A cada pequeno grupo a gente tem que amadurecer, a cada leitura bíblica, a cada oração no quarto, a gente tem que amadurecer. Por isso que é muito importante essa aproximação de Jesus não ser uma mera formalidade. A gente quando se aproxima, agora há pouco a gente estava cantando, a gente tem que amadurecer. Ali não pode ser só um momento emocional. É gostoso ouvir ali os irmãos cantando, não só os que cantaram hoje, os meninos da música de Taubaté, nos emociona, mas não pode ser apenas um êxtase. Não pode se tornar apenas uma sensação de 3, 4 minutos, é muito pouco isso. Você acha que Jesus quer apenas que você se emocione? Jesus quer que essa emoção redunde em maturidade. Quando nós aqui sentimos Deus, a gente tem que levar isso para a vida, para enfrentar os dilemas, os problemas de cabeça erguida, com maturidade, de que Jesus é Senhor do nosso destino e é Senhor das coisas que acontecem com a gente. Queridos irmãos, a gente tem que aprender a sossegar em meio à tempestade. Jesus nos ensina, Ele está ali deitado. Os discípulos dizem, Senhor, a gente está morrendo, o Senhor não está preocupado com a gente não. Jesus calmamente levanta a mão. Jesus conversa com o mar. Alguma vez você já conversou com plantas? Com cachorro, eu sei que a maioria já conversou aqui. Com gato também, a gente conversa com cachorro, com gato. A minha esposa trata a planta dela lá como se fosse filha. Verdade. Ela chega lá um dia, a bichinha da minha planta está morrendo. Coitadinha, esqueci de dar água. Olha para ela, vamos tentar aqui fazer ela reviver. Se você já se achou um louco por isso, Jesus conversou com o mar. Jesus conversou com a chuva. E Ele disse assim, chuva, tempestade, é hora de você se calar. Emudeça, pare. Irmãos, imagina a cena. As águas agitadas, a ventania de um lado para o outro. A Leninha, a missionária Ellen me disse que ela aqui estava acompanhando hoje à tarde a meteorologia lá do Paraná, de Londrina, onde ela mora. E estava tendo ali uma espécie de tempestade, granizo. Imagine isso acontecendo e Jesus dizendo, para. Imediatamente surge a bonança. Irmão, Jesus tem esse poder, Ele é Deus. A gente tem que confiar nele. Vai ter um momento da gente deixar o barco balançar, mas sem perder a fé. Porque quando Jesus se levantar, quando Ele levantar a mão, a tempestade vai se acalmar. Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza. Por isso que é importante a gente entender que Jesus é Deus. Se Jesus viesse à terra somente como um homem, Ele não resolveria esse problema dos discípulos. A gente não pode entender Jesus como um ser humano excepcional, como Mahatma Gandhi o foi, como Albert Einstein o foi, como Siddhartha Gautama o foi, como Madre Teresa de Calcutá o foi. Não. Jesus não é uma pessoa comum. A Bíblia diz que Ele é o Deus encarnado. Quando Tomé viu Jesus após a sua ressurreição, e Jesus disse, Tomé, venha, toque nas minhas mãos. Não é um fantasma que está diante de você, toque na minha mão. Eu quero que você saiba que eu ressuscitei. Quando Tomé toca em Jesus, a Bíblia diz que ele se ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses 2 declara que embora Jesus tenha se esvaziado, Ele é Deus. Ele é Deus. Apocalipse diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. João capítulo 1 declara que nada do que existe existiria se não fosse por Ele. Romanos afirma categoricamente, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele eternamente a glória. Amém.
Irmãos, a ideia de que Jesus é Deus precisa nos dar mais segurança. Se a gente está ouvindo a voz de Jesus e saindo da nossa zona de conforto, da beira da praia, não tem problema se o barco estiver balançando. Perigoso é se você não está saindo da beira da praia. Ah, eu até creio em Jesus, mas eu vou ficar na minha zona de segurança aqui. Meu irmão, se você crê em Jesus como Deus, como a Bíblia apresenta Ele dessa forma, deixa o barco quebrar, deixa o coração agitar, mas olhe para a polpa do barco e veja que tem alguém sossegado, porque comanda todas as coisas, e este alguém é o Filho de Deus. Quando sua casa estiver numa tempestade, olha lá pelos olhos da fé, veja Jesus lá sossegadamente. Quando o trabalho estiver turbulento, olha lá naquela cadeira vazia, veja Jesus sentado. Jesus, Ele vai se levantar a qualquer momento, Ele vai agir, mas permaneça no barco, não saia do barco, não fique na praia, ouça a voz de Jesus. E nós vamos orar, meus irmãos, vamos conversar com esse Jesus que é Deus. Existem mistérios que nós não vamos aqui destrinchar. Como é que pode a Bíblia dizer que Deus é um só, mas ao mesmo tempo Ele é 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso papel não é desvendar esses segredos dos céus. O nosso papel é crer naquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele tem a natureza de Deus e Ele nos ouve e é capaz de nos abençoar. E eu vou orar a Jesus para que Jesus abençoe você. Pastor Wilbert já orou, em algumas ocasiões Deus ouviu na hora e resolveu. Às vezes eu orei e Deus não me ouviu. Porque o que determina a vitória não é o pastor. O que determina a vitória é o próprio Deus. É o próprio Jesus. Mas sabe, irmã Graça, se Jesus se levantar aqui, irmã Graça, se ele levantar a mão, irmã Sidneia, se ele levantar a mão, pastor Juvino, a tempestade vai parar, acredite. Feche seus olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Vamos perguntar o mês inteiro: quem é Jesus? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É alguém diferente, não é um ser humano comum, não é uma pessoa de QI elevado, não. Este é o próprio Deus, é aquele que conhece o que é melhor para nós, é aquele que sabe o nosso amanhã e antevê absolutamente todas as coisas. Esse Deus sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 1 hora. Ele sabe quem nós iremos encontrar. Ele sabe qual será a oscilação do mercado antes mesmo dos ministros da economia entenderem. Ele sabe o que vai acontecer com nossa saúde antes mesmo do diagnóstico médico. Ele é Deus. Isso precisa, Deus, gerar em nós uma sensação de segurança. Meu Deus, nos ajude a amadurecer. Os discípulos passaram o dia inteiro ouvindo a palavra, mas no meio do mar demonstraram uma pequenez de fé. Meu Deus, a gente participa de tanto culto, a gente lê tanto a Bíblia, a gente ora tanto, e às vezes somos tão meninos. Meu Deus, nós queremos aprender a descansar. Isso não significa ausência de medo, mas a certeza de que se nós ouvirmos a tua voz, o Senhor nos dará bonança no tempo certo. Meu Deus, olha, Senhor, com carinho para as tempestades de cada um dos teus filhos, para aqueles que estão em momentos difíceis, para aqueles que estão vivenciando momentos trágicos, que o Senhor possa se revelar, porque no caos Deus se revela, porque no caos Deus se apresenta. Eu acredito, meu Senhor, e nós queremos estar próximo de Ti, meu Deus. Meu Deus, nós ouvimos na palavra que muitos preferiram ficar na praia. Jesus subiu no barco com seus discípulos. Não tinha mais lugar no barco, mas teve gente que arrumou um barco para acompanhar Jesus. Meu Deus, ajuda a gente, Senhor, a ter essa predisposição
que nós queiramos estar próximo de Ti a todo instante, mesmo que não haja barco, que a gente possa providenciar o nosso barco e estar próximo do autêntico Filho de Deus, porque Ele agirá no tempo certo. E eu creio, meu Deus, que enfermos serão curados. Eu acredito que portas se abrirão. Eu acredito que problemas na justiça serão resolvidos. Eu acredito que encarcerados serão libertos. Porque o Senhor não é um homem comum. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Abençoa, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia.